Versículo, Senhor, que o Senhor mandou, não só pelo versículo, mas, meu Pai, pelo desenrolar, meu Pai. Senhor, pelo entender a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, por conceder, meu Pai, a este humilde servo, Senhor, a discernição da Tua palavra, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais um ano de vida da Rosane. E agora, Senhor, neste curso de ação de graças, Senhor, porque é graças, meu Pai, é tudo aquilo que vem de Ti para cada um de nós e cada ano em nossas vidas, é uma graça, Senhor. A Deus, quantos não têm perdido a vida, Senhor, e não conseguem mais comemorar mais um ano de vida, lá com seu pai, lá com a sua mãe. Verdade. Senhor Deus Pai, vai, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai queimando, jogando por terra os laços do inimigo, desfazendo toda a barreira, Senhor. Colocando no coração dos jovens, no coração das jovens, no coração, meu Deus, dessas pessoas que estão no caminho errado, Senhor. Deus, Pai, que eles venham compreender que este caminho largo é o caminho, meu Pai, que vai ser mais largo ainda a acontecer, meu Pai, a morte. Porque, Senhor Deus, morrer sem Ti, Senhor, morrer sem Ti, Pai, é morrer, meu Pai, sabendo, meu Deus, que infelizmente, Senhor, infelizmente a oportunidade se passou. Enquanto tem vida, há esperança, mas depois que perde a vida, não tem mais o que fazer. Cesse, meu Deus. Evite de adorar, de largar a vida mundana, Senhor, e ter uma nova vida em Cristo Jesus, ter uma nova vida em Ti, Deus. Pai maravilhoso e eterno. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que tu, meu Deus, continue a usar, meu Pai, mãe dessa igreja, o pastor José, meu Pai. Continue a usar na face dessa terra para ministrar a Tua palavra, Senhor. Para, meu Pai, levar a Tua palavra nos corações, meu Pai. Deus Pai, Todo-Poderoso. Senhor, te peço, meu Pai. E prepare, Senhor, os nossos corações para receber a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração, Senhor. É o partilhar de bem. É uma palavra que vem de Ti para nós, do Teu coração para o nosso coração, Senhor. E que o nome do Senhor Jesus, os nossos entendimentos se abrem, ou se abram, para a Tua palavra, para entender a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus, que toda a igreja pode dizer. Gênesis 13, versículo 7. Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Gênesis 13, capítulo 7. Fala assim: a separação de Abraão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre o meu pastor e o teu pastor, porque somos irmãos. Então aqui fala que nem todo mundo tem condições de ser próspero, porque a riqueza da terra pode subir a cabeça, e a pessoa ama mais a riqueza do que o dono da riqueza, que é Deus. Aqui fala que Deus chamou Abraão num lugar que tinha muita idolatria, os irmãos dele, a família dele. Mas Deus chamou Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra, sai, eu te mostrei uma terra nova. Então Deus mandou ele sair. Sabe o que aconteceu? Abraão ouviu a voz de Deus e saiu daquela terra. E eu sei que cada família, Deus também chama um. Como
como a Rosane foi escolhida da casa dela, porque ela está aqui hoje, porque Deus escolheu. Rosane, vou te levantar no meio dos teus irmãos, e está aqui ela, para orar pelos seus irmãos. Jacob Brito também foi levantado no meio dos irmãos dele. Deus hoje sai da tua terra, sai da tua parentela, e ele está aqui hoje, já cuidando da família dele. Assim também você que está aqui, Deus te chama. Sai da tua terra, da tua parentela. Porque Deus levanta e fala que ele ouviu a voz de Deus. E fala que a obediência gera bênção. Quando o homem obedece a Deus, que é o abençoador, Deus olha o coração do homem. Onde está o teu coração? Deus olha. Se o homem tiver o coração dele só das bênçãos material, só disse, esse daí está pegado muito nas bênçãos. Mas como Deus disse, esse aí está pegado em mim, vai me obedecer, eu vou abençoar ele. Porque ele não vai amar a riqueza, vai amar o dono da riqueza que é Deus. E Deus olhou para Abraão e saiu, obedeceu a Deus. E fala que ele levou a Sara e mais um sobrinho dele, Ló. Ló andou com Abraão e foi abençoado. A bênção foi tão grande, irmão, na vida de Abraão, que até o sobrinho dele recebeu a bênção. Assim que aconteceu, Pedro foi, Deus mandou ele pegar o peixe, Jesus que é Deus, e lançou a rede no lugar certo, obedeceu a voz de Deus. A bênção foi tão grande, a pesca maravilhosa, e Pedro repartiu com outros pescadores, encheu muitos barcos. Então assim aconteceu com Abraão. A bênção foi tão grande na vida de Abraão, que Ló estava junto, o sobrinho foi abençoado. Agora, tem muito gado, a terra era boa. A terra era boa, Deus dá terra boa para plantar. Quem tem um plantava e podia. A terra era boa. E o gado, vaca, boi, estava lá o quê? Multiplicando, muito. E a bênção foi tão grande, que subiu a cabeça dos pastores de Ló. E os pastores de Abraão começaram a brigar. Brigar pelo rebanho, brigando por causa da bênção. Aí naquele momento, chegou até o ouvido do líder de Abraão. Olha, estou brincando aqui. O pastor lá, o teu sobrinho lá, estou brincando com os teus pastores que estão lá cuidando lá, estou brincando por causa de bênção, de boi, de vaca. E Abraão teve que ir lá. Líder para líder. Ló liderava o quê? Muitos pastores. Abraão também disse, ei, não pode acontecer isso. Tem meu sobrinho, sou teu tio. Olha, não dá para ficar junto mais, porque a terra, ela é pequena para a grande bênção que veio. A terra aqui está tão cheia de bênção que não dá para ficar junto. Escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão mandou Ló escolher terra para ele, porque a terra é de Deus. Aqui, ó, a terra é de Deus. Tinha muita terra, tinha que o quê? Largar a tenda, tinha que ter espaço, disse, escolhe, se tu for para a direita ou para a esquerda. E Ló olhou a campina, olhou o rio bonito, agradou os olhos de Ló. Nem tudo que agrada os olhos é denso, muitas vezes maldição. Falar o Senhor diz assim, que se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo está na maldade. Então ele olhou, viu, os olhos dele se agradou. Campina, fala que era igual o jardim do Éden. Ele se agradou. E disse, eu vou para lá, Abraão. Abraão disse, pode ir. Então ele não pediu direção de Deus. Ló escolheu pelos olhos dele, pela vontade dele. E foi para um lugar que estava o quê? Cheio de pecado. Fala que tinha 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E Ló entrou numa dessas cidades, que estava cheio de pessoas no pecado, se brecando. Ele foi para lá, armou a tenda dele lá, e depois tinha que entrar na cidade. Fala que Sodoma era uma cidade muito próspera. Os homens lá eram trabalhadores mesmo, trabalhavam. A terra era boa. O Deus dá o melhor para nós. A terra era boa para plantar, tinha rio, tinha tudo. Mas os homens lá, eles trabalhavam para o seu próprio deleite.
Ele trabalhava para o quê? Para querer mais e mais. Ele trabalhava para ficar rico, ele só pensava nas coisas da terra. Ele começou a trabalhar, trabalhando, construindo cidade. E fala que lá, para ele, o pecado era bom à vista dele, ele gostava. Passou muito tempo no pecado. E fala que chegou até os ouvidos de Deus. O clamor, porque a verdade lá, ele não queria saber da verdade, ele queria ficar na vontade dele, ele queria ficar na mentira, no pecado. Lá era assim, Sodoma e Gomorra. Era idolatria, prostituição, até homem com homem. Sodoma e Gomorra era assim. Estava terrível lá, pecado. E fala que chegou até o trono de Deus. E Deus disse assim: eu vou lá. Eu vou ter que descer na terra. Olha como Deus é tão poderoso. Fala que ele desceu na terra. Eu vou lá ver de perto. Deus vê tudo. Ele disse: eu vou ver de perto. Eu creio que veio três, irmão. Fala a Trindade: três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas veio três: dois anjos e mais um. Deus, Jesus, fala que Jesus já estava no trono, Deus também, Jesus é Deus, desceram na terra, e mais dois anjos, pegaram forma de homem. Olha só, os anjos têm muito poder, ele pode se materializar em homem. Como Jesus era Deus, veio homem, Jesus veio homem, 100% homem, 100% Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo, mas Jesus já era, porque o nome dele é eternidade, Deus é eterno e Jesus também. Então, os anjos veio também se materializaram, e homens, e foram até a casa de Abraão, até fechar a Bíblia. E sabe o que aconteceu? Que quando chegou na casa de Abraão, sabe o que Abraão fez, irmão? Ele saiu correndo, ele dobrou o joelho, cumprimentou lá os dois anjos, mas Deus, Jesus é Deus, Deus Pai é Deus. Fala que naquele momento, ele lavou os pés, deu água para os dois anjos, mas para Jesus. Eu creio que Jesus também, ele é poderoso, é Deus, está na terra. E fala que ele fez, sabe o que? Deu o melhor para aqueles três que vieram do céu para a terra, só para chegar até Sodoma e Gomorra, da cidade, uma perto da outra. E fala que ele recebeu tão bem aqueles três homens que desceram do céu, Jesus e mais os dois anjos. Deram comida. Abraão disse: Sara, faz a melhor comida que tu sabe, porque chegou aqui três homens especiais, comida, e ela fez o melhor. Por isso que ela tem que fazer o melhor para Jesus. Ela chegou lá, fez o melhor com as suas servas, o melhor, a mesa preparou, e ó, colocaram debaixo de uma árvore, e lá em ar livre ele, Abraão, alimentou. Sabe que aquele que nos alimenta, aquele que dá terra para nós, aquele que provê, aquele que abre porta de não ter para a igreja do Senhor, Abraão deu o melhor. Aleluia. Abraão deu o melhor. E naquele momento, o Senhor tinha, sabe o que? O Senhor tinha duas missões, aqueles três homens, duas missões. Os anjos do Senhor e mais Jesus tinha, sabe o que? Duas missões para cumprir. Abençoar Abraão, levantar um grande povo de Abraão. Ele falou que ele não tinha como conferir as estrelas do céu, nem a areia do mar. Mas também ia destruir Sodoma e Gomorra, que ele desceu para ver de pé. Ia destruir. Então Deus é aquele que destrói, aquele que constrói. Nosso Deus é muito poderoso. E ele já tinha um projeto na vida de Abraão que era obediente, que era fiel, fazer multiplicar a descendência dele e ser como as estrelas do céu que faria do mar, um grande povo que vinha sobre ele. Porque aquele lá não queria saber mais de Deus. Aquela da cidade não queria saber mais de Deus. Ele só queria saber do errado, do pecado. Não queriam mais para subir até Deus. O juízo de Deus chegou, irmão. Jesus é graça. Mas cuidado, não brinque muito com a graça, porque pode chegar o juízo de Deus, irmão. O juízo de Deus vai chegando para Sodoma e Gomorra. Deus deu tempo.
Ela ganha o paciente, ele larga a corda e dá tempo. Só que aconteceu o quê? Que eles não fizeram nada. Ficaram ainda mais no pecado, mais afundaram, gostavam, era prazer. Fala que os homens eram altivos, os homens eram orgulhosos, os homens, eles só queriam saber, sabe que é das coisas, luxúria. Os homens já não queriam mais saber de casar mais, não. Com a mulher, que Deus falou que é a família, eles queriam já fosse homem com homem, que estava terrível a cidade, pecado mesmo, tudo errado e tal. Aí Deus desceu na terra, foi de perto, mas antes dele ir lá, ele conversou com Abraão, falou que Abraão ia ser abençoado, a nação ia ser tão grande, ele ia levantar uma nação muito grande de Abraão, mas ia destruir, que ele deu tempo para aquele povo lá. E chegou o momento agora do juízo de Deus, assim que acontece, no meio da família, familiar e parente. Nós oramos, nós clamamos, a igreja está clamando, mas a pessoa tem que escolher, quando o Senhor está dando oportunidade, a graça de Jesus, mas pode chegar o momento que vem o juízo de Deus. E aquele que já foi, e aquele que está vivo ainda já tem esperança, oportunidade, vai ser lançado na mão de Deus. Sabe o que aconteceu? Que Abraão, ele intercedeu porque ele falou: não posso esconder algo do meu amigo Abraão. Deus não esconde nada desses amigos. Fala que o Senhor revela o seu segredo e ele fazer os seus céus profetas. Como é bom ter profeta de Deus na terra, porque antes de Deus ir para lançar uma sentença, ele fala com os seus profetas, ele compartilha o que ele vai fazer. Ele falou para Abraão, que era intercessor. Abraão era intercessor também. Ele falou: olha, eu não vou esconder nada de ti, tu é meu amigo, Abraão. Eu estou descendo, vou lá naquela cidade, porque eu quero ver de perto mesmo, porque tem chegado até os meus ouvidos, eu tenho visto o que esse povo tem feito, não quer saber nada de mim, não, você quer saber de pecar e gostar, mesmo no vício, está se agradando deles, eles estão fazendo mesmo o que ele gosta de ver tempo, vou destruir. Deus é o dono da vida. E fala que Deus foi lá, mais 2 anos, e chegaram naquele lugar lá. E antes dele chegar lá, Abraão dá interceder: Senhor, se tiver 50, tu vai destruir 50 justos. Se tiver 50 justos no meio daquele povo, daquelas 2 cidades, vai destruir? Não, Abraão, eu não vou destruir por amor aos 50. Aí que está a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que agrada ao Senhor e aquele que não agrada. Aquele que anda na santidade e aquele que está no pecado e não quer sair, achou gostoso e quer ficar lá. Porque carne é carne, espírito é espírito. E para nós andar no espírito tem que ter renúncia, renunciar e correr para Jesus, e buscar e se encher da presença do Senhor. Porque a fonte da vida, da paz, da alegria, Ele liberta, mas nós temos que buscar. Tem pessoa que diz assim: quando Deus tocar no meu coração, Deus já tocou há muito tempo pela palavra. Muitas vezes pessoas pregando para ti: Deus que vai libertar. Não é não, é tu que tem que tomar uma atitude. Ele falou para quem? Jesus, para Pedro: Pedro, quando tu te converter, tu vai apacentar teus irmãos. A vontade de Deus é que todo seja salvo, liberto, convertido. A vontade de Deus é que todo venha estar na sua presença. Mas o homem, ele que tem que decidir. A sua dos caminhos é o largo. Sodoma e Gomorra está aí, oferecendo vidas práticas erradas. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os lares. E não amei do mundo, tem que no mundo, porque se você amar o mundo, você está o quê? Descendo para o abismo. Essa é a palavra da verdade. Conhecer a verdade igual que libertará. E a pessoa diz: é Deus que vai me libertar. Deus não, é tu que tem que tomar atitude. Buscar o Senhor mesmo, renunciar tudo que isso é pecado, é mentira, vai-te embora, mentira. Saber que a Sara foi ministrada. A Sara, ela botou uma mentira perto do anjo do Senhor. Ele disse: olha, tua mulher vai ter um filho, Abraão. E a Sara lá na tenda, ela ouviu e disse: quando já que eu vou ter filho, eu já estou velha, já até parei o costume das mulheres. E meu marido é velho. Ela estava aqui duvidando.
duvidar do anjo do Senhor? Vai duvidar de Jesus, que é poder, que salva, cura, liberta, restaura? Duvido. Aí o anjo disse: ei, Sara, por que tu ris? Não, não ri, tu ris sim. Então, o pessoal pode contar mentira para irmão, pai, mas para Deus não conta. Deus sabe tudo. Os filhos de Deus não contam mentira da perna curva. Ela foi ministrada, sabe o que? A Sara foi ministrada. E ela daqui mentiu, onde tu risse, sim, tu risse. Estava rindo. Estava aquele incrédulo, estava rindo. Ainda falou: por acaso há alguma coisa difícil para Deus? Aleluia. Deus tem poder para fazer milagre. Deus tem poder para salvar, curar, libertar, ressuscitar. Vai que o homem toma posse pela fé. Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se tu crê, tu é batizado. Se tu crê, tu é curado. Se tu crê, as portas se abrem tudo pela fé em Jesus. Mas a fé anda com obediência. Sabia, irmão? É fé, mas obedecer a Deus também. Porque Deus sabe. Se Ele te abençoar, tu vai se perder na bênção. Vai amar mais o dinheiro do que Jesus. É isso que é errado do homem. Fala que Ló estava tão próspero que os pastores dele não conseguiram ficar prósperos, sabe o quê? Na paz, e começando a brigar, contenda, porque por causa de bens materiais, dinheiro, o amor de dinheiro arranja toda demais. Com dinheiro a pessoa faz besteira, com dinheiro a pessoa vive, atira no outro, paga para fazer coisa errada com dinheiro. Com dinheiro a pessoa se vende, com dinheiro, irmão. Mas nós que temos a unção de Deus, a unção do Senhor não é comprada por dinheiro, a unção do Senhor é conquistada no joelho, na obediência, na fidelidade. Essa é a maior riqueza do ser humano. Aleluia. Que a Apocalipse fala assim: ei, você pensa que vocês estão ricos, abastados, vocês são pobres, miseráveis, nu. Olha, eu aconselho você para buscar, sabe, que a riqueza espiritual é Jesus. Sabe o que? É a paz, a alegria que o dinheiro não compra. Tem pessoa que tem tanto dinheiro, está depressivo. Tem pessoa que tem tanto dinheiro, está com câncer, não consegue se curar, irmão. Tantos famosos aí, tem uma aí, não sei se ela já está na tela, ela já foi. Uma famosa aí, que pegou câncer no pulmão. Mas a palavra chegou até ela. Deus enviou, sabe aqui nos Estados Unidos, o homem de Deus para chegar lá e falar: olha, Jesus Cristo é o Salvador. E começou a falar, e ela estava, sabe que, depressiva, do fundo do poço, cheia de trauma, e a palavra foi entrando. O Senhor está trabalhando na vida de uma famosa aí. Então, o dinheiro, irmão, é a rainha dos mares. Tem pessoas que não sabem conviver com isso. Por isso que Deus não dá muito para muitas pessoas. O Senhor vê o futuro. Jesus vê o futuro. Mas Abraão, ele amava mais Jesus. Mais Deus, Abraão. Abraão era o próximo, mas amava o dono do ouro e da prata e fazer a vontade dele. Por isso que o Senhor investiu a Abraão. O Senhor inverte, começou a aumentar o coração dele. O Senhor provei ele. Sacrifica o meu filho. O Senhor está fazendo uma prova de fogo contra esse homem que ficou na história. Ele disse assim: bem, os filhos, a esperança do Senhor, o Senhor me deu. A promessa mínima, o Senhor quer de volta. O filho é esperança do Senhor, irmão. Tem pessoas que se apegam tanto dos filhos e se esquecem de segurar Jesus, irmão. Piora a situação. Eu lembro do meu pai, irmão, que ele segurava Jesus, não deixa que nenhum do meu filhinho. Oh, Jesus. Jesus, não deixa que nenhum do meu filhinho pereça. Salva todo meus filhos, salva todo meu filhinho. Aí eu estava na igreja, eu disse: manda o papai ora por nós. Eu estou na igreja, meu irmão está indo. Que negócio é esse? Irmão, o pai continuou orando até quando Deus levou ele. E ele ficou ainda, a oração dele ainda em memorial de Deus. Ele se preocupava com a família, se segurava Jesus na oração, buscava como já para segurar o anjo. Não te largarei enquanto não abençoar. Então o Senhor provou ele para ver onde estava o amor dele. Se estava no Filho ou se estava em Jesus, em Deus Pai, que é o dono da vida, que está em inspiração para nós, que só deixa para ficar um tempo que a nossa mãezinha, que a minha mãe já está no céu, cuidou de mim quando eu estava dando já foi. Meu pai também trabalhou para me sustentar, quando eu cresci, agora eu estou trabalhando, quando eu era pequenino, mas foi embora. E não largou Jesus, dizia para ele cuidar dos filhos, porque sabia que tinha um tempo na terra, os filhos dele crescer e iam ficar na terra. Geração vai, geração dá aqui na terra. Aleluia.
E aí o que aconteceu? O que aconteceu que o Senhor agiu de maneira poderosa, abençoando a Abraão, levantando uma nação grande e também vindo juízo para duas cidades, Sodoma e Gomorra. E sabe o que aconteceu? Ele intercedeu, e se tiver 45, não destruirei por amor de 45. E se tiver 40, foi abaixando, e se tiver 20, depois, e se tiver 10, justo naquela cidade, Sodoma e Gomorra. O Senhor vai destruir, se tiver 10 justos, não destrói, não, por amor a 10, irmão. Por amor a 10 pessoas, o Senhor não destrói, sabe o quê? 2 cidades, por amor a 10 pessoas. Olha, a igreja está na terra, a igreja. E quanto tem? Tem muita gente aqui. A igreja está no 4 andar da terra. O Senhor ainda agiu, porque a igreja está na terra, a luz do mundo. Não vai rebater a igreja, porque é fiel com a sua igreja que está nessa terra. Mas quando acontecer o arrebatamento, pode ter certeza, juízo de Deus vem, porque vai acontecer o apocalipse, vai acontecer, Deus é fiel, passará o céu e terra, mas a minha palavra não passará, tudo que está escrito aqui vai acontecer, irmão. Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justiça. E fala que não tinha 10, só tinha Abraão, só tinha Ló, a mulher dele, a mulher de Ló, nem fala o nome da mulher, fala a mulher de Ló, Ló não fala o nome dele, Ló, mas a mulher não fala o nome dela, fala a mulher de Ló. Então essa mulher estava muito apegada na luxúria, muito na vaidade, muito no pecado, ela se acostumou com o pecado daquele povo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas não temos que se acostumar não. No meio do povo não, do ímpio. Porque o Senhor, Ele faz diferença entre o ímpio e o justo. Dá fala aí, não acertei na roda dos escarnecedores, nem dos zombadores. Mas eu tenho que se assentar na mesa, sabe o quê? Dos príncipes do seu povo, a igreja do Senhor, irmão. É a igreja do Senhor. Nós somos separados para andar com Jesus nessa terra. E Jesus vai arrebatar a sua igreja, a noiva. Que tem óleo, que tem lamparina, mas tem óleo, que tem a vasilha, mas tem óleo. E sabe o que aconteceu? As horas passam, vamos já orar aqui. Que quando o Senhor falou que não tinha nem 10 justos, só tinha Ló, a mulher de Ló e 2 filhos. E as filhas já estavam moças, as filhas eram virgem, não tinha ainda homem, era virgem a filha dele. Por quê? Porque ele estava cuidando das suas filhas. Ele estava cuidando, ele sabia que lá era tudo errado, mas ele estava lá e estava fazendo de tudo, ensinando. Mas as filhas dele viram muitas coisas, a mulher viu muitas coisas erradas, mas ele estava lá e pela misericórdia de Deus, pelo intercessor, Deus agiu pela misericórdia na vida daquele homem que tinha escolhido o lugar errado. Nosso lugar era a casa de Deus, a casa de oração dos santos, não é para ir para o mundo, não é para estar na roda dos escarnecedores, não é para estar lá, é aqui. O Senhor separa um povo separado aqui para andar na obediência, na verdade, no compromisso com Ele. Mas logo escolheu o lugar errado, mas pela intercessão de Abraão, o Senhor protegeu. Glória a Deus. O Senhor foi para tirar ele lá. Porque ia ser destruído 2 cidades, tinha muita gente, muitos moradores lá, mas não queria saber nada de Deus. Ele teve que tirar, sabe como? Ele teve que tirar daquela cidade. E falou para eles. Quando ele chegou lá para ver de pé, ele estava, sabe o quê? Na frente da porta da cidade. E quem estava lá? Ló. Olha só. Deus levou Ló da casa dele ficar na porta da cidade. Ele não sabia de nada, mas quando Deus quer usar, irmão, Deus usa a pessoa que teve quando Deus pode usar até um vídeo para chegar com dizer, rapaz, fica firme com Jesus, esse aí é o melhor caminho, não fica aquele assinando esse. Ele usa aquele que quer. E aquele homem lá, Ló, na frente da cidade, bem na porta da cidade que entra. Ló esperando. O próprio Deus levou ele para lá.
E o anjo ia entrar na cidade de Sei. Já estava escurecendo, ele não fica aqui não, vai ficar escuro, vamos para a minha casa. Vamos. Nós recebemos aqueles 2 anjos. Era 3, depois ficou 2, o interessante. 3 ficou 2, mas o outro lá estava invisível. 2 estavam em corpo, o outro estava invisível, mas estava junto, era 3. Depois fala que recebeu 2 anjos. E quando ele entrou lá, ele queria ficar na praça, ele queria ver de perto o que está acontecendo, pecado, prostituição, idolatria, sacrifício a demônio, tudo isso tinha lá. A luxúria, era muita bebedice, era muita coisa errada, isso já aconteceu no passado, muito isso. Aí na hora ele olhou assim, não fica aqui na praça não, aqui não é lugar para ficar aqui, vou para minha casa. Ló recebeu aqueles anjos de Deus. Ló chamou ele para entrar na casa dele. Ló queria proteger aqueles homens, dos homens maus, dos homens que queriam atacar, dos homens que estavam no pecado de prostituição, dos homens que não queriam mais saber de casar de mulher, queriam saber de relacionamento com outros homens. E na hora Ló disse, vamos para minha casa, não fica aqui, senão vai acontecer algo com você. Vamos para lá, e levou ele. E sabe o que aconteceu? Ló queria proteger os anjos. E os anjos foram lá para destruir. Irmãos, os anjos são muito poderosos, irmão. Fala que Jesus, Pedro queria ser guarda-costas de Jesus. O Senhor tomaria do soldado mau com uma espada. Disse, se eu quisesse proteção e orava para enviar 12 legiões de anjos, 12 legiões, só 2 anjos já fez o trabalho. Sodoma e Gomorra, 2 anjos. Um para cada cidade, só 2 anjos que foram lá, que eram 2 cidades. Imagine a legião. Os anjos são poderosos. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Que ele tratou bem. Chegou lá, lavou os pés dos anjos, deu água para ele, deu água, deu comida, recebeu bem os anjos lá e ficou lá. Mas a notícia foi rápida. A notícia foi rápida. Chegaram os homens aqui, homens de toda a cidade, chegaram. Vamos atrás desses homens. E os homens ficaram, sabe o quê? Ficaram mesmo na carne, que eles já estavam na carne, ficaram mais possuídos mesmo para querer atacar os homens. 2 anos, vai atacar anjo, vai. Eles pegaram, sabe o quê? Eles pegaram e foi uma disciplina aqueles homens, era muito homem. Ficaram todos cegos. Bateram na porta, abre a porta. Tem homem aí, traz ele para fora, vamos pegar esses homens, vamos possuir, traz ele para fora. Ló disse, não faça isso não, esse estrangeiro está na minha casa, não faça isso não. Ei, eu tenho 2 filhas aqui, elas são virgens, eu posso entregar para você, você pode fazer o que quiser, mas não faça isso com esses homens. Irmão, Ló, ele sabia que aquele costume era errado. Ló ia aprender com Abraão os princípios, irmão, ele tinha isso. Ele sabia, não faça isso com esses homens que estão na minha casa. E está querendo proteger isso. Mas os homens atacaram. E quando os homens foram para cima, o anjo puxou, o anjo já puxa, sai daí. O anjo puxa ele, o anjo é veloz. O anjo é poderoso, puxa ele, sai daí, deixa conosco. Aí o anjo entrando em ação. O homem não ia conseguir, Ló não ia conseguir, mas os anjos conseguem. Aí o anjo chega lá, olha, só faz só um movimento, aquele o anjo ele nem estendeu a mão, acho que ele só riu da cara dele, para ficar tudo cego. Só rir da cara de Deus, o anjo não brinca em serviço. Quando o anjo vem para fazer uma sentença, ele faz direitinho, obedece ao Deus Pai, e vem para fazer o serviço direitinho como Deus manda. Aí ficou todo cego. Aí era homem apartando, só tão cego, apartava para um lado, e não conseguiram entrar na porta, porque estavam cegos. E eles não conseguiram entrar na porta. Ficaram todos, sabe, se apartando para um lado e para o outro. E o anjo tinha pressa. Sai daí, homem, sai daí, que nós temos pressa a fazer essa missão. Aí ele olhou para as coisinhas dele, olhou para a caminha dele, olhou para as coisas que ele tinha adquirido, a riqueza que ele conseguiu lá naquela cidade. Disse, bora, o anjo puxou, bora, puxando Abraão e a mulher de lá. E a mulher na hora não querendo sair de lá. A mulher se apegou tanto na terra, se apegou tanto nas coisas, na panela, no espelho, na maquiagem, se apegou tanto nessas coisas. E o coração dela estava ainda naquela cidade, nas coisas, na luxúria.
na riqueza material, na vaidade, tudo aquilo ela se apegou tanto. Sabe o que aconteceu? Que ela foi arrastada, porque o anjo puxou eles. Agora ela e mais duas, ela saiu de lá, mas não saíram dela, de dentro dela, aquela casinha dela, aquelas coisas dela. E aquilo que ela gostava, ela se apegou tanto das coisas materiais, isso que é o erro. A pessoa se apegar tanto no materialismo e se esquecer do espiritual. Como o Senhor falou para aquele homem, que ele tinha muita riqueza, ele trabalhou, conquistou, era um empresário sucedido, ele disse: alma, eu tenho muito para muitos anos, deleita a alma, se embriaga em toda essa riqueza. E na mesma instante, quando ele acabou de falar, o maior veio ao ouvido dele: louco, hoje eu pedirei a tua alma, o que eu tenho no meu reino? O reino dos céus não tinha nada, ele só olhava para as coisas da terra e tudo a ficar, tudo perece, tudo vai ficar caro. Se tiver ainda filho, 3 filhos, 4 filhos, vão vender a casa para repartir herança. Que aquele que está na terra, aquele que foi, só vai levar 3 coisas: fé em Jesus, a esperança que é morar no céu, e o amor, que é a coisa maior, amor. O amor em Jesus, porque a fonte do amor, quem anda com Jesus, recebe amor. Quando esse Abraão amou a ela e sacrificou Isaac, quando ele ia sacrificar, o anjo gritei: homem, não faz isso. Eu sei que tu obedece a Deus, tu ama a Deus, tu és fiel, não faz isso. Abraão foi justificado pela obra e pela fé, e apareceu logo, sabe o que? Uma ovelha com sacrifício. Deus prova o homem no fogo, Deus prova nós. Ele vê a nossa intenção do nosso coração. O homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. E sabe o que aconteceu? Para terminar para cumprir, para nós orar. Já vai dar 9 horas, Quando ele saiu, a mulher ainda estava pegando as coisas, foi puxada, mas o coração dela estava ainda em Sodoma e Gomorra, naquela cidade. Ela foi puxada, mas ela levou dentro, Sodoma e Gomorra. Tem pessoa que está levando o pecado dentro, está na igreja, mas na conta mentira, está na igreja, mas na regada de camanho, e está na igreja, mas está fazendo muita coisa errada. Tem que falar a verdade. O Senhor dá tempo para te endireitar. Não deixe chegar o juízo de Deus. Não deixe vir a disciplina do Pai, porque a palavra está sendo pregada é para obedecer. Honra teu pai e tua mãe, que vai ter vida longa. Aquele que ama, cuida. Aquele que ama, ajuda. Então vai com a sua mãe de uma reunião, porque ela vem bênção, diz o Senhor. Para jovem, adolescente, é ser obediente à mãe e o pai e ajudar. Honrar o pai e a mãe. Ela vai ter vida longa. Tem uns que estão sendo novinhos, não quer obedecer mãe, se quer fazer a vontade própria, e o inimigo está indo para cima. E a gente ora, a gente clama ao Senhor, e tem que pregar a palavra mesmo. Porque eu sou de jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue o mau dia. E o mau dia tem chegado, tem jovem que está doente, tem jovem que está numa penitenciária, porque não quis ouvir o conselho da mãe. E o Betão, rapaz que está na penitenciária, disse: ele, por favor, escuta a sua mãe, hoje eu estou aqui, está falando lá. Hoje eu estou aqui porque eu não queria obedecer a minha mãe. Eu fui pela conversa daquele falar que é meu amigo, mas agora eu estou aqui, só queria a minha mãe, que ela passa vergonha que tem que ficar pegando dela e soldado, tudo e tal. Mas ela vem me ver porque ela me ama. Então cuida da tua mãe, obedeça a ela. Porque eu estou aqui porque eu fiz coisa errada. O homem estava falando de sério. Usa mesmo esse homem para falar pela internet, para essa juventude ouvir mesmo. Deus é quem que é, irmão. Ele está arrependido. Ele disse: se eu ouvisse o conselho da minha mãe, falar. Eu não estava aqui. Mas eu fui ouvir o conselho dos outros. Porque eu pensava que ia me ajudar, mas de nada. Só ilusão. Conselho errado só é para levar a pessoa para a margem. Aí o que aconteceu? Que quando eles saíram, o anjo disse: olha, não olha para trás. Não olha para trás, irmão. Olhou para trás, pode ter certeza. Vai virar a estrada de sal. Aquele que toma a mão no arado não pode voltar para trás. Sabe o que é isso? É olhar só para frente, para Jesus. Não olha para trás, não olha para trás. O passado tem que ficar para trás. Deus tem uma história nova para nós. O que passou, passou. Jesus perdoa, Jesus perdoa. Coloca no oceano do esquecimento. Mas nós temos que se lembrar do passado. Porque se a gente se lembrar do passado, porque a gente não se perdoa, Jesus nos perdoa, mas tem pessoas que não conseguem se perdoar.
fica aquele sentimento de culpa. Eu sou culpado, eu sou isso, porque não se perdoou. Então, e Jesus manda olhar para frente. Olha para trás, não vai para o passado, porque no passado tem um inimigo que está acusando. No passado, o inimigo quer pegar o teu passado, mas quando Jesus te perdoa, ele diz assim: não olha para trás, olha para frente, que eu te perdoei, tem uma nova história para ti. Eita, Eu nasci glória! na água do Espírito, irmão. Inimigo não pode vir mais me acusar, não, porque agora eu sou de Jesus. Jesus agora fez uma história na minha vida, agora eu vou prosseguir para frente. Que passou, Jesus me perdoou, agora é eu que também me perdoei. Por que tem pessoa que está doente? Porque Jesus já perdoa, a pessoa não se perdoa. Fica pensando que, eu sou culpado de nada, irmão. Se tu chegar diante de Deus pedir perdão, se esquece. Olha para Jesus, vai levando a vida com Jesus, obedecendo Ele, porque Ele vai te conduzindo para frente. Que anda para trás é caranguejo. Servo de Deus não pode olhar para trás. Recuar, o bicho pega, tem que ir para frente. Jesus chama, vem, é o caminho, tem que seguir Jesus, é o caminho, vai na frente, não para trás. Glória a Deus, aleluia. Aí sabe o que aconteceu? Que aquela mulher, ela estava com o coração indo na cidade de Sodoma e Gomorra, olhou para trás, irmão, virou uma estátua de sal. Uma estátua de sal não pode mais reconciliar, uma estátua de sal não pode mais comer, beber um refrigerante, estátua de sal ficou dura. Estátua de sal ficou dura. E Ló subiu para o lugar de Zoar. Subiu. A esfia dele subiu. Porque era para subir. Deus mandou nós subir. Não é para descer. Para descer a Bíblia. Para descer só quem está no pecado e na carne que não se arrepender. Se arrependeu, o Senhor muda a direção. Agora sobe. Se arrependeu, sobe. Está no pecado a Bíblia. Se arrependeu, sobe. Ele subiu. Porque o anjo sobe. Intercessão de Abraão fez defeito. E lá dá o coração o quê? Coração mesmo para obedecer. Subiu. Aí, quando ele subiu, estava distante, aí o anjo trabalhava. Fala que veio tanto fogo do céu, cada bolona de fogo, irmão. Se os Estados Unidos tem lice, se a Rússia tem lice, se tem bomba atômica na terra, porque Deus deu sabedoria para o homem. Assim se é multiplicar, imagine Deus, que é o dono do céu e da terra. Eita, glória! Imagine o arsenal de Deus. Já viu briga de anjo contra o demônio? Você já contemplou no mundo espiritual? É o Senhor, Ele manda, sabe o quê? Manda a missa de cima para baixo. Sabe o quê? Bola de fogo. Pedra de bola de fogo. Bim, da cidade. Foi quebrando, foi destruindo tudo. Aquela geração foi tudo morta, irmão. Deus deu tempo, não quiseram. Aí o Senhor cumpriu na vida de quem? De Abraão. Cresceu, multiplicou, encheu a terra. E hoje tem a igreja do Senhor também. Sabe o que Deus manda para a igreja? Manda a mensagem para a igreja? Crescer na grande conhecimento. Multiplicar é alma. Ganhar alma. Ele botou todo mundo pregar e hoje é toda criatura. Agora encheu o céu, porque a terra já está cheia, irmão. Agora é para encher o céu. A minha melhor alegria, felicidade, irmão, que eu já tenho na minha vida. Eu já preguei para muitas pessoas doentes e se reconciliaram com Jesus. Jesus levou para o céu, fiquei alegre, fiquei feliz, irmão. Aleluia. Meu coração fica alegre, isso daí está seguro, isso daí não tem como se desviar, isso daí está seguro, porque na terra é vigiar e orar para que não caia em tentação. Na terra nós temos que vigiar, orar, buscar o Senhor, andar no Espírito, mas aquele que parte está seguro, irmão. Aquele que parte com Jesus está seguro. Sempre eu prego aqui há 3 coisas que agradam ao Senhor. Quando uma pessoa se ajoelha para adorar o Senhor, para orar, para depender de Jesus. Aleluia. Para pedir direção de Deus, quando ele dobra o joelho, isso agrada o coração de Jesus e de Deus Pai. A segunda coisa que agrada ao Senhor, Jesus sabe o que é? É quando uma pessoa chega aqui na frente, o coração, sabe o que? O coração é aberto. Chega aqui, eu quero Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero Jesus, quero mudar de vida, tomar uma atitude, veio para Jesus. Isso agrada ao Senhor, a festa no céu. Isso é um culto de ação de graça, a festa no céu. Os anjos estão alegres, vem de Deus Pai está alegre no trono, e Jesus está alegre. Esse meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido, foi achado, porque ele se reconciliou.
Veio aqui com o coração aberto. Veio aqui, meu, eu quero Jesus, eu quero negociar. Isso agrada o coração de Deus e a fé no céu. Aleluia, glória a Deus. E a terceira coisa que agrada o coração de Deus, irmão, é a morte do seu justo. Porque a morte com Jesus acontece a ressurreição. Jesus morreu, o terceiro dia ressuscitou. E aquele que morre com Jesus ressuscita no reino dele. Estevão viu o céu aberto e a pedra vinha. Mas ele viu o céu aberto e viu Deus Pai e Jesus à direita. E esperando a alma de Estevão sair do corpo para levar. O corpo é pó, mas a alma é eterna. E o fogo de vida Deus que dá. E dá o fogo de vida para nós ser usado. E quantos anos nós tivermos na terra, Deus sabe quantos anos nós vamos viver. Aleluia. Se obedecer a Deus, viver até mais. Alguém não quer obedecer, o Senhor prepara e leva logo novo. Tem homem que diz assim: eu não quero ficar velho, não quero ficar velho. Aí o pregador diz: então morre novo. Não quer ficar velho, então morre novo. Tem um que não quer ficar velho, eu não quero ficar velho. Porque cada pessoa novinha, 20 anos é bonitinho. A pessoa vai pela aparência do outro, é bonitinho. Onde o velho é branquinho. Aí não quer ficar velho, porque vai murchar. Aí tem cara de crescer, se não se cuidar, o barrigo vai crescer. Vai ficar branco o cabelo, vai ficar um pouco corcundinho. Irmão, essa aqui é a vida. Mas quando a gente faz a vontade do Senhor, irmão, a gente persevera, o Senhor renova o nosso espírito, nossa alma. Glória a Deus, O aleluia. corpo pode ficar até velhinho, mas a alma, o espírito está forte. A alma, o espírito está forte. Aqui é uma casa. Essa casa aqui é pó. Essa casa aqui vai ficar só o pó, mas que tem precioso dentro de nós, na nossa alma. Cuida da tua alma, cuida da tua alma. Tem pessoa que vai na academia, tem pessoa que faz caminhada, fica bonitinho, mas cuida da tua alma. A tua alma precisa de palavra de Deus, a tua alma precisa de comunhão com Deus, a tua alma precisa, sabe o quê? Que está cheia do Espírito de Deus. Cuida da tua alma, porque na alma não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade, é na alma. Aleluia. Tem pessoa que vai adiantando, a mulher já está com o corpo já bem definido. Eu já estou indo com uma gordurinha, eu já vi isso aqui, vai meter negócio de máquina de ferro, puxar a gordura, morre até, sabe, que é nova e ainda com a pouca aparência foi embora, porque tudo é o quê? Acesso, a pessoa já tem algo de acesso. Quer ser perfeito no corpo, tem que ser perfeita na atitude, na alma, é na obediência, como Deus falou para Abraão. Que era preencher o quê? Abraão, ande na minha presença, ser perfeito no espírito, na obediência, na fé, na comunhão, ser perfeito no espiritual, não na aparência, porque a aparência engana. O homem vê a aparência, Jesus vê o coração sensível, o coração quebrantado, o coração contrito, chama a Deus para o quê? Para reinar na tua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.